A chuva descia grossa naquela madrugada gelada de junho, batendo no telhado de zinco da casa de acolhimento Santo Antônio, como se fosse pedra no couro. João Pedro, de 10 anos, estava encolhido num canto do dormitório, com o olho roxo latejando e o lábio rachado ainda sangrando um pouquinho. Os meninos maiores tinham batido nele de novo. Dessa vez, porque ele tinha defendido o pequeno Antônio, de apenas 6 anos, que chorava escondido toda a noite chamando pela mãe. O garoto não aguentava mais aquela vida de cachorro. Já tinha passado por 3 famílias que prometeram cuidar dele direito, mas sempre acabavam devolvendo ele pro abrigo quando a coisa apertava. A última vez foi a pior. A mulher disse na cara dele que ele era problema demais, que não servia para ser filho de ninguém. Essas palavras doíam mais que qualquer pancada. João Pedro era esperto feito tatu e desconfiado que nem gato de telhado. Tinha o coração mole por dentro, mas mostrava só a casca dura para o mundo. Era teimoso que nem jumento empacado. Quando botava uma coisa na cabeça, não tinha quem tirasse. E naquela noite ele tinha decidido fugir de novo. Com cuidado para não fazer barulho, o menino levantou da cama de ferro velha e juntou suas poucas coisas numa sacola de plástico rasgada. Uma calça surrada, 2 camisetas com buraco, um chinelo de dedo que já não prestava mais e um pedaço de pão duro que tinha guardado do jantar. Era tudo que tinha no mundo. A porta do dormitório chiava, mas João Pedro conhecia cada canto daquela casa. Sabia exatamente onde pisar para não acordar ninguém. A diretora, Dona Conceição Chagas, dormia no quarto do final do corredor e tinha o sono pesado. Os meninos maiores roncavam alto depois de passar o dia inteiro fazendo maldade com os pequenos. O vento frio cortava a pele quando ele conseguiu sair pela janela da cozinha. A cidade de Esperança do Sertão estava quieta, só se ouvia o barulho da chuva e o latido distante de algum vira-lata perdido. João Pedro não sabia direito para onde ir. Só queria ficar longe daquele lugar que chamavam de lar, mas que parecia mais um inferno. Foi andando pelas ruas de terra batida, pisando nas poças que se formavam entre as pedras soltas. As casas pequenas estavam todas fechadas, com as janelas de madeira trancadas contra o tempo ruim. O menino passou pela farmácia do seu Joaquim Cruz, pela venda da Dona Maria Brasil e pela oficina do Zé Lutz, todos dormindo tranquilos em suas casas quentinhas. Quando chegou na praça principal, bem no centro da cidadezinha, João Pedro viu algo que fez seu coração apertar. Debaixo da marquise da igreja São Pedro tinha um velhinho dormindo no chão molhado, coberto só com uns panos velhos e jornais encharcados. O homem parecia ter uns 70 anos, com a barba branca toda desgrenhada e as roupas mais remendadas que um espantalho de milharal. O menino ficou ali parado, olhando. Mesmo com tanta raiva e dor no peito, não conseguia passar direto por alguém que estava sofrendo ainda mais que ele. O velhinho tremia de frio e murmurava coisas baixinho, como se tivesse tendo pesadelo. Cheirava a cachaça e suor velho, e tinha as unhas sujas de terra, como se cavasse buraco o dia inteiro. João Pedro se aproximou devagar. Tirou o pedaço de pão da sacola e tocou no ombro do homem com cuidado. O velhinho acordou assustado, com os olhos azuis claritos arregalados, como se esperasse que fosse algum fiscal da prefeitura vindo mandar ele sair dali. — Ô tio, tá com fome? — perguntou o menino, estendendo o pão. O velhinho olhou para o garoto molhado, depois para o pão duro, e seus olhos se encheram de lágrima. Ninguém tinha oferecido nada para ele há dias. As pessoas da cidade passavam por ele como se fosse um móvel velho, invisível e inútil. — Obrigado, meu filho, disse com a voz rouca. — Mas você não está precisando mais que eu, não? João Pedro sentou no chão molhado, ao lado do desconhecido, e partiu o pão no meio. — A gente divide. Minha avó sempre dizia que comida dividida mata mais a fome.
Os dois comeram em silêncio, ouvindo a chuva bater nas telhas da igreja. O velhinho, que todo mundo na cidade chamava simplesmente de vô, olhava para o menino com curiosidade. Que criança era aquela que fugia de casa numa madrugada de tempestade para dividir comida com um estranho? Como é teu nome, menino? João Pedro. E o senhor? Pode me chamar de vô mesmo. Todo mundo me chama assim. O homem puxou um pedaço de lona que estava guardado e estendeu por cima dos dois. Que um garoto da tua idade está fazendo na rua a essa hora? João Pedro contou tudo. O abrigo, as pancadas, as famílias que não deram certo, a sensação de que não servia para nada mesmo. As palavras saíam misturadas com lágrima e raiva, como se fosse uma panela de pressão estourando. O velhinho escutou tudo sem interromper, balançando a cabeça. Quando o menino terminou, ele disse baixinho: Sabe de uma coisa, João Pedro? Às vezes a vida da gente uns caldos bem amargos para beber, mas sempre tem um doce no final, quando a gente menos espera. O senhor acha mesmo? Perguntou o garoto, limpando o nariz na manga da camisa. Acho sim. Você tem um coração bom, menino. Vi isso na hora que me ofereceu sua comida. Gente assim sempre encontra seu lugar no mundo. Os dois ficaram ali, conversando até o sol começar a clarear entre as nuvens. Vô contava histórias da região, falava dos tempos antigos, das festas juninas na praça, dos repentistas que vinham tocar nas feiras. Tinha uma forma de falar que tranquilizava João Pedro, como se conhecesse todos os segredos do mundo. Quando a manhã chegou de vez, o movimento na cidade começou a aumentar. Dona Conceição devia estar descobrindo que ele tinha fugido de novo. Logo apareceria gente procurando e João Pedro seria levado de volta para o abrigo, talvez para apanhar ainda mais. Ô vô, disse o menino, se perguntarem, o senhor pode dizer que eu sou seu neto, que vim da roça visitar? O velhinho sorriu, mostrando alguns dentes que faltavam. Claro, meu filho. A partir de hoje, você é meu neto João Pedro, que veio lá do sítio para ficar uns dias comigo. Foi nesse momento que apareceram dois fiscais da prefeitura, o Antônio Chagas e o Pedro Brasil, conhecidos por serem duros na queda com qualquer um que sujasse a cidade. Eles vieram direto na direção dos dois, com cara de poucos amigos. O velho, quantas vezes já não dissemos que aqui não é lugar para ficar? Disse o Antônio, batendo a prancheta na mão. E agora trouxe criança para vadiagem também? João Pedro sentiu o coração disparar, mas vô se levantou devagar e falou com uma calma estranha. Esse aqui é meu neto, veio da roça me visitar. Não tamo incomodando ninguém. Neto coisa nenhuma, retrucou Pedro Brasil. Esse menino fugiu do abrigo de novo. Dona Conceição já ligou para todo mundo procurando. O velhinho olhou fixo para os dois homens, e por um segundo João Pedro viu algo diferente nos olhos azuis dele. Uma firmeza, uma autoridade que não combinava nada com aquelas roupas esfarrapadas. Era como se por um momento não fosse mais um mendigo qualquer. O menino é meu neto, repetiu o vô, e dessa vez tinha algo na voz que fez os fiscais recuarem sem entender bem o porquê. Mas antes que alguém pudesse falar mais alguma coisa, chegou Dona Conceição Chagas, correndo, com o cabelo desarrumado e a cara vermelha de raiva. Atrás dela vinha o delegado da cidade, doutor Osvaldo Cruz, um homem sério que todos respeitavam. João Pedro, gritou a diretora, quantas vezes você vai fazer essa palhaçada? Volta já pro abrigo antes que eu chame a assistente social. O menino se escondeu atrás de vô, tremendo. Sabia que dessa vez ia ser pior, muito pior. Talvez até mandassem ele para longe, para algum lugar onde não conhecia ninguém. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. O delegado olhou bem para o velhinho e franziu a testa, como se tivesse visto um fantasma. Ficou ali parado uns segundos, estudando o rosto do homem debaixo da barba desgrenhada e da sujeira. Vô, disse o delegado devagar. O senhor não me lembra alguém que eu conheci há muito tempo?
O velhinho olhou direto nos olhos do doutor Oswaldo Cruz, e João Pedro viu passar entre os dois homens algo que não conseguia entender. Era como se estivessem conversando sem falar, como se compartilhassem algum segredo antigo. Deve ser engano, doutor, respondeu o vô, mas sua voz tremeu um pouquinho. Sou só um velho qualquer que anda por essas estradas há anos. O delegado continuou olhando, e João Pedro viu que as mãos do doutor Cruz tremiam também. O silêncio pesou na praça como uma pedra no estômago. Até os fiscais ficaram quietos, sentindo que alguma coisa importante estava acontecendo ali. De repente, o velhinho se abaixou e pegou sua sacola velha. Alguns papéis amassados caíram no chão molhado e antes que pudesse juntar tudo, João Pedro viu claramente que não eram papéis comuns. Tinha carimbos, selos e palavras que ele não sabia ler direito, mas que pareciam importantes. O doutor Oswaldo Cruz viu os papéis também. Seus olhos se arregalaram e ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um tiro. Meu Deus do céu! Murmurou o delegado, tão baixo que quase ninguém ouviu. Não pode ser. Depois de todos esses anos. Vô juntou os papéis rapidinho e enfiou tudo na sacola. Mas era tarde demais. O delegado tinha visto e João Pedro também. Nos olhos azuis claritos tinha um medo que João Pedro reconhecia bem. O mesmo medo que ele sentia toda vez que descobriam algum segredo seu. O delegado abriu a boca para falar alguma coisa. Mas nesse momento chegou correndo o professor Vital Brasil, todo agitado, gritando que tinha acontecido um acidente terrível na estrada da feira e que precisavam de toda a ajuda possível. Na confusão que se formou, com todo mundo correndo para socorrer os feridos, João Pedro viu o vô olhar para ele com uma expressão que nunca ia esquecer. Alguma coisa muito séria estava acontecendo ali, algo que ia mudar a vida dele de um jeito que nem podia imaginar. O menino olhou para o velhinho que tinha dividido o teto e a comida com ele, e viu que as mãos do homem tremiam enquanto fechava a sacola. Era medo misturado com alívio, tristeza misturada com esperança. Vem, meu neto, disse o velhinho pegando na mão do menino. Vamos ajudar também. E enquanto caminhavam em direção ao local do acidente, João Pedro não conseguia tirar da cabeça uma pergunta que martelava igual tambor de festa junina. Quem era realmente aquele velhinho que chorava sozinho na praça, mas que fazia um delegado tremer só de olhar para ele? O acidente na estrada da feira tinha sido feio mesmo. Um pau de arara velho, carregado de gente que voltava da cidade vizinha, tinha capotado numa curva perigosa quando o motorista tentou desviar de um buraco enorme. O caminhão estava virado de lado, com as rodas para o alto, e tinha gente machucada, espalhada pela estrada de terra. João Pedro correu atrás de vô, que caminhava rapidinho em direção ao local do acidente. O menino reparou que o velhinho não parecia mais aquele homem trêmulo da praça. Agora andava com firmeza, como se soubesse exatamente o que fazer. Quando chegaram lá, o cenário era de desespero. Gente chorando, sangue na terra, crianças gritando procurando pelos pais. O doutor Oswaldo Cruz já estava organizando o socorro junto com o professor Vital Brasil, mas faltava médico na cidade. O único doutor, Dr. Emílio Chagas, tinha viajado para a capital e só voltaria na semana seguinte. Tinham chamado a ambulância de São Paulo do Potengi, mas ia demorar mais de 2 horas para chegar. Foi quando aconteceu uma coisa que deixou João Pedro de boca aberta. Vô se aproximou de uma mulher que estava caída com a perna toda torta, gemendo de dor, e começou a examinar ela com um jeito que não era de um mendigo qualquer. Tocava nos ossos da perna, olhava nos olhos da mulher, fazia perguntas técnicas que só médico sabia fazer. A senhora está sentindo formigamento no pé? Perguntou o vô, enquanto apalpava a perna machucada com cuidado. Tô sim, moço. Não tô conseguindo mexer os dedos direito, respondeu a mulher chorando. O velhinho virou para o delegado e falou com autoridade. Doutor Oswaldo, essa fratura está comprometendo a circulação. Se não imobilizar direito agora, ela pode perder a perna.
O delegado olhou espantado. Como um mendigo sabia falar daquele jeito? Mas não tinha tempo para questionar. A situação era urgente demais. Vô pediu para pegarem umas tábuas e panos limpos. Com uma habilidade impressionante, ele imobilizou a perna da mulher, explicando cada passo como se fosse um professor ensinando. João Pedro ficou ali do lado, ajudando como podia, passando os materiais que o velhinho pedia. João Pedro, pega aquele galho ali e quebra em 3 pedaços iguais, ordenou o vô. Agora traz aqui devagar. O menino obedeceu rapidinho. Via nos olhos do velhinho uma concentração que nunca tinha visto antes. Era como se vô tivesse se transformado em outra pessoa, alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Depois da mulher, vô foi atender um homem que tinha batido a cabeça e estava meio desacordado. Checou as pupilas dele com uma lanterna que tinha na sacola, testou os reflexos, fez perguntas para ver se ele estava orientado. Cada gesto era preciso, cada pergunta era certeira. Ele tem concussão leve, explicou para o Dr. Osvaldo, mas nada grave. Só precisa ficar em observação e não dormir nas próximas 6 horas. O delegado não conseguia disfarçar a surpresa. Aquele conhecimento médico não era coisa que se aprendia na rua. Era estudo formal, experiência profissional. Mas como um mendigo que dormia na praça sabia tanto sobre medicina? Enquanto vô atendia os feridos, João Pedro reparou que as pessoas começaram a olhar para o velhinho com respeito, não mais com nojo ou pena. Dona Conceição, que tinha vindo junto, estava boquiaberta vendo a transformação. Até os fiscais da prefeitura ficaram quietos, impressionados. Depois de mais de 1 hora socorrendo todo mundo, quando a ambulância finalmente chegou, vô voltou a ser aquele velhinho curvado e silencioso. Era como se tivesse tirado uma máscara e colocado outra. Mas João Pedro tinha visto a verdade. Por baixo daquelas roupas esfarrapadas, existia alguém muito diferente do que aparentava. Vô? Sussurrou o menino quando se afastaram um pouco do movimento. Como o senhor sabe tanto de medicina? O velhinho olhou para o garoto com carinho, mas nos olhos tinha uma tristeza profunda. Ah, meu filho, a vida ensina muita coisa pra gente. Já vi muito sofrimento nesse mundo. Tive que aprender a cuidar dos outros. Não era uma mentira, mas João Pedro sabia que não era a verdade completa também. Tinha alguma coisa que vô não estava contando, algum segredo grande que ele carregava como uma pedra no peito. Quando voltaram para a praça, já era meio-dia e o sol rachava a cabeça. Vô se sentou debaixo da marquise da igreja, de volta ao seu lugar de sempre, mas agora parecia diferente para os olhos de João Pedro. O menino se acomodou ao lado dele, ainda processando tudo que tinha visto. João Pedro, disse o velhinho depois de um tempo, você não quer voltar para o abrigo? O garoto balançou a cabeça com força. Não quero não, vô. Lá eu só apanho e passo raiva. Aqui com o senhor eu me sinto, sei lá, protegido. O velhinho sorriu, mas era um sorriso triste. E se eu disser que não sou o que pareço ser? Que talvez seja perigoso você ficar comigo? João Pedro olhou direto nos olhos azuis do homem. Todo mundo tem segredo, vô. Eu também tenho os meus. Não me importa quem o senhor era antes. Me importa quem o senhor é agora comigo. Essas palavras tocaram fundo no coração do velhinho. Fazia anos que ninguém falava com ele daquele jeito, com confiança pura e sem interesse. Vô sentiu os olhos se encherem de lágrima, mas disfarçou tossindo. À tarde, quando o movimento na praça diminuiu, apareceu um homem que João Pedro nunca tinha visto por ali. Era bem vestido, de terno azul e sapato engraxado, mas tinha cara de quem não era da cidade. Ficou parado na esquina, olhando na direção deles, como se estivesse procurando alguém. Vô reparou no estranho e ficou tenso. João Pedro viu como o velhinho disfarçadamente puxou a sacola para mais perto do corpo e baixou a cabeça, como se quisesse se esconder. Que foi, vô? Conhece aquele homem? Não, respondeu rapidinho, mas o menino viu que ele estava mentindo.
Deve ser algum viajante de passagem. O homem ficou ali uns 10 minutos, observando. Depois entrou no bar do Zé Carlos e sumiu de vista. Mas vô continuou nervoso o resto da tarde, olhando para todos os lados como bicho acuado. Quando chegou a noite, os dois se acomodaram para dormir embaixo da marquise. Vô tinha conseguido uns cobertores velhos com a dona da pensão, que tinha ficado impressionada com o que ele fez no acidente. João Pedro se enrolou no tecido grosso e sentiu um conforto que não sentia há muito tempo. Vô, disse o menino no escuro, me conta uma história. Que tipo de história você quer ouvir? Sei lá, da sua família, de quando o senhor era novo. O velhinho ficou quieto por um tempo longo. Quando falou, a voz saía carregada de dor. Tinha uma vez um homem que tinha tudo na vida: família, casa grande, muito dinheiro. Mas a ganância dos outros destruiu tudo que ele amava. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu até a vontade de viver. João Pedro escutava em silêncio, sentindo que aquela não era só uma história inventada. Esse homem ficou tão triste que resolveu sumir do mundo, viver como se fosse outra pessoa. Queria saber se ainda existia gente boa no mundo, gente que amasse de verdade, sem interesse em dinheiro ou posição. E aí? Ele encontrou? Vô olhou para o menino no escuro e sorriu. Tá encontrando, meu filho. Aos pouquinhos, tá encontrando. Os dois dormiram abraçados naquela noite como avô e neto de verdade. Mas João Pedro acordou no meio da madrugada com um barulho estranho. Vô estava falando sozinho, como se tivesse pesadelo. Murmurava nomes que o menino não conhecia. Falava de fazendas e documentos, de traição e vingança. Não podem fazer isso com as crianças, dizia vô dormindo. O dinheiro está guardado. Eles nunca vão encontrar. Prometi para minha Carmen que... João Pedro ficou ali escutando, tentando entender quem era Carmen, que dinheiro era esse, que promessa o velhinho tinha feito. De manhã, vô acordou normal, como se nada tivesse acontecido, mas João Pedro guardou cada palavra que tinha ouvido. Estava começando a entender que seu novo avô carregava segredos muito maiores do que imaginava. Foi quando apareceu na praça Dona Marina Santos, a professora aposentada que morava na rua de trás da igreja. Era uma senhora de cabelos brancos, sempre arrumados, que tinha fama de ser letrada e bondosa. Ela se aproximou dos dois com um sorriso gentil. Bom dia, vô. Bom dia, João Pedro, cumprimentou. Soube do que vocês fizeram ontem no acidente. Foi muito bonito. Não fizemos nada demais, Dona Marina, respondeu vô, modesto. Fizeram sim, e por isso vim aqui fazer uma proposta. A professora olhou para o menino. João Pedro, que tal se eu te ensinasse a ler direito? Tenho uns livros em casa, posso te dar aulas de graça. O garoto olhou para vô, que balançou a cabeça incentivando. Eu ia gostar muito, Dona Marina, sempre quis saber ler bem. Então tá combinado. Começamos amanhã de manhã na minha casa, mas tem uma condição. A professora olhou para os dois. Vocês não podem continuar dormindo na rua. Tenho um quartinho nos fundos da minha casa que não uso. Vocês podem ficar lá. João Pedro sentiu o coração disparar de alegria, mas vô ficou sério. É muita bondade sua, Dona Marina, mas não queremos dar trabalho. Trabalho nada. Vocês me fazem companhia. Moro sozinha desde que meu marido se foi, há 3 anos. Uma casa sem conversa é triste demais. Vô olhou para o menino, que estava com os olhos brilhando de esperança, e não teve coragem de recusar. Tá bom então, Dona Marina, mas só se deixar a gente ajudar com as coisas da casa. Combinado. Quando a professora se afastou, João Pedro abraçou vô com força. Tá vendo? Eu falei que as coisas iam melhorar. Mas o velhinho continuava preocupado. O homem de terno que tinha aparecido na véspera ainda não tinha ido embora da cidade. Vô tinha visto ele conversando com gente no bar, fazendo perguntas. E tinha certeza de que não eram perguntas sobre o tempo ou a feira. À tarde, enquanto juntavam suas poucas coisas para levar para casa da Dona Marina, chegou correndo o menino Antônio do abrigo,
todo agitado. João Pedro, João Pedro, gritou o pequeno. Dona Conceição tá doida. Falou que se você não voltar hoje, vai chamar a assistente social para te levar para longe daqui. O coração de João Pedro despencou. Sabia que a diretora não estava brincando. Se a assistente social viesse, ia ser transferido para outro abrigo, talvez em outra cidade, longe de vô e de Dona Marina. Não vou voltar, disse o menino, mas a voz tremeu. Não vou deixar eles me separarem do vô. O velhinho viu o desespero no rosto do garoto e tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou a sacola velha, mexeu lá dentro e tirou um papel amarelado. João Pedro viu que tinha um carimbo oficial e uma assinatura, mas não conseguiu ler direito. Vem cá, Antônio, chamou o vô. Leva esse papel para Dona Conceição e fala que é sobre a guarda do João Pedro. Fala que ela tem que levar no cartório do doutor Raimundo Brasil e verificar. O menino pegou o papel e saiu correndo. João Pedro olhou para vô com curiosidade, mas o velhinho não explicou nada. Só disse: às vezes, meu filho, a gente tem que usar as cartas que guardou para muito tempo para proteger quem a gente ama. Uma hora depois, Antônio voltou com Dona Conceição e o doutor Raimundo Brasil, o cartorário da cidade. O homem vinha com uma expressão espantada, segurando o papel como se fosse ouro. Vô, disse o cartorário, esse documento, onde o senhor conseguiu isso? É meu direito legal, doutor. Tá tudo certo com a lei. Dr. Raimundo olhou de novo para o papel, depois para Dona Conceição, que estava pálida feito pano. Dona Conceição, segundo esse documento, o senhor vô tem direito legal de ficar com o menino. Não posso fazer nada contra. A diretora do abrigo explodiu. Mas que documento é esse? Esse homem é um mendigo. Como pode ter direito sobre qualquer criança? O cartorário baixou a voz. Dona Conceição, esse papel tem carimbos oficiais que eu mesmo reconheço. Não posso questionar a legalidade. O menino fica com ele. Quando todo mundo foi embora, João Pedro se jogou no peito de vô, chorando de alívio. Obrigado, vô, obrigado por não deixar eles me levarem. Mas enquanto abraçava o menino, o velhinho olhava para a esquina onde o homem de terno tinha aparecido de novo. Dessa vez, o estranho não estava sozinho. Tinha mais 2 homens com ele, e todos olhavam fixo na direção da igreja. Vô sabia que usar aquele documento tinha sido um erro. Agora, eles sabiam onde encontrá-lo. E quando descobrissem a verdade toda, nem ele nem João Pedro estariam seguros. A casa de Dona Marina Santos ficava numa rua tranquila, com uma varanda cheia de plantas e um quintal pequeno, mas bem cuidado. O quartinho que ela ofereceu para os 2 ficava nos fundos, separado da casa principal por um corredor coberto de folhas de parreira. Era simples, mas tinha 2 camas de solteiro, um guarda-roupa velho de madeira e uma janelinha que dava para o quintal. João Pedro nunca tinha dormido num lugar tão gostoso. O colchão era macio, tinha lençol limpo e cheirava a alfazema. Pela primeira vez em anos, se sentiu em casa de verdade. Vô também parecia mais tranquilo, mas o menino notou que ele checava a janela várias vezes durante a noite, como se esperasse alguma visita indesejada. Na primeira manhã, na casa da professora, João Pedro acordou com o cheiro de café fresquinho e pão de forma torrado. Dona Marina tinha preparado um café da manhã de verdade, com manteiga, queijo e até um copo de leite puro. O garoto comeu com vontade, mas reparou que vô apenas beliscou a comida, parecendo preocupado. — Que foi, vô? Não tá gostando do café? Perguntou João Pedro. Tô sim, meu filho. É que tem algumas coisas na vida que, quando melhoram muito rápido, a gente fica com medo de perder, respondeu o velhinho, mexendo no café com a colherzinha. Dona Marina, que escutou a conversa da cozinha, veio se sentar com eles. Vô, posso fazer uma pergunta? Ontem, no acidente, vi como o senhor cuidou dos feridos. Onde aprendeu tanto sobre medicina? O velhinho ficou quieto por um tempo, olhando para o fundo da xícara, como se lá tivesse as respostas que procurava. Dona Marina,
A vida ensina muita coisa pra gente. Já passei por situações difíceis onde tive que aprender a cuidar de pessoas. A professora insistiu, mas não era conhecimento de qualquer um, vô. Era técnica médica de verdade. Meu finado marido era enfermeiro, eu sei reconhecer. João Pedro prestou atenção na conversa. Também queria entender de onde vinham os conhecimentos do velhinho, mas sabia que vô tinha seus segredos e respeitava isso. Já trabalhei com médicos. Foi tudo que vô disse, cortando o assunto. Depois do café, Dona Marina levou o João Pedro para a sala onde tinha arrumado uma mesinha pequena com livros, cadernos e lápis. As aulas começaram naquele mesmo dia. A professora era paciente e carinhosa, ensinando letra por letra, palavra por palavra. João Pedro tinha sede de aprender. Queria muito saber ler direito para entender as placas da rua, os jornais, maybe até os papéis misteriosos que vô carregava na sacola. Enquanto o menino estudava, vô saía para dar uma volta pela cidade. Dizia que ia conversar com o pessoal, ajudar quem precisasse, mas João Pedro desconfiava que ele era investigando alguma coisa, observando se aqueles homens de terno ainda andavam por ali. Na segunda semana, na casa de Dona Marina, aconteceu algo que mexeu com todo mundo. João Pedro estava voltando da padaria com pão quentinho quando viu um carro preto parado na frente da casa. 3 homens de terno conversavam com Dona Marina na varanda e ela parecia nervosa. O menino se escondeu atrás da árvore da esquina e tentou escutar a conversa. Um dos homens, que parecia ser o chefe, falava com sotaque diferente, não era da região. Senhora, nós sabemos que um homem mais velho está morando aqui com uma criança. Precisamos falar com ele sobre uns assuntos particulares, dizia o homem, mostrando uma foto. Não sei de que homem vocês estão falando, respondeu Dona Marina, mas a voz dela tremeu. Minha senhora, não queremos causar problemas. Só precisamos conversar com ele. É sobre uma herança de família, nada demais. João Pedro sabia que era mentira. A forma como os homens olhavam ao redor, como checavam a rua, não era de gente que vinha falar de herança. Era de gente perigosa. Quando os homens foram embora, João Pedro correu para casa. Dona Marina estava na cozinha, agitada, mexendo numa panela sem necessidade. Dona Marina, quem eram aqueles homens? Ninguém importante, meu filho. Vieram no endereço errado. Mas João Pedro viu que ela estava mentindo. Dona Marina nunca mentia, e quando tentava, ficava vermelha e gaguejava. Quando vô chegou à tarde, João Pedro contou tudo. O velhinho ficou pálido e se sentou pesado na cadeira da varanda. Eles me encontraram, murmurou, mais para si mesmo do que para o menino. Quem encontrou, vô? Quem são esses homens? O velhinho olhou para o garoto com uma tristeza imensa nos olhos azuis. João Pedro, preciso te contar uma coisa. Mas primeiro, me promete que não importa o que eu disser, você não vai ter medo de mim. Prometo, vô. O senhor é a melhor pessoa que eu conheço. Vô respirou fundo e começou. Meu nome verdadeiro é Dr. Adolfo Lutz Andrade. Eu era médico e fazendeiro, um dos homens mais ricos da região. Tinha terras que se estendiam por 3 municípios, gado, plantações, uma casa grande com mais de 20 quartos. João Pedro arregalou os olhos. Vô, um médico rico? Parecia impossível, mas explicava os conhecimentos que ele tinha demonstrado. Eu era casado com uma mulher linda chamada Carmen e tínhamos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Vivíamos felizes até que... A voz dele se quebrou. Até que uns homens gananciosos resolveram que queriam minhas terras. Que homens, vô? Políticos corruptos, empresários sem escrúpulo. Eles fizeram um plano para me tirar tudo. Forjaram documentos, subornaram juízes, inventaram dívidas que eu nunca tive. Quando tentei lutar na justiça, ameaçaram minha família. João Pedro escutava em silêncio, vendo a dor no rosto do velhinho. Uma noite, eles invadiram minha casa. Pegaram minha Carmen e meus filhos como reféns.
Disseram que se eu não assinasse a transferência de todas as minhas propriedades, eles iam fazer mal para minha família. O velhinho parou de falar, limpando os olhos com as costas da mão. Eu assinei tudo, João Pedro. Entreguei terras, gado, casa, dinheiro, tudo que tinha construído em 30 anos de trabalho. Eles prometeram que iam soltar minha família depois. E soltaram. Nunca mais vi eles, meu filho. Nunca mais. A voz de vô saiu num sussurro dolorido. Dizem que mandaram embora para outro estado, mas eu sei que eles não cumpriram a promessa. João Pedro sentiu o coração apertar. Agora entendia a tristeza que vô carregava, o jeito como olhava para as crianças com tanto carinho. Isso aconteceu há 2 anos. Desde então, vivo escondido, fingindo ser mendigo, tentando juntar provas contra eles. Mas são homens poderosos, têm contatos na polícia, nos tribunais. E aqueles homens que vieram aqui hoje são os mesmos que destruíram minha vida. Devem ter descoberto onde eu estou através do documento que usei para conseguir sua guarda. Foi um erro meu, mas não podia deixar eles te levarem. João Pedro abraçou o vô com força. Não foi erro nenhum. O senhor me salvou e agora eu vou ajudar o senhor também. Não, meu filho. Esses homens são perigosos. Não quero que você se machuque por minha causa. Mas João Pedro era teimoso que nem jumento empacado. Vô, o senhor disse que perdeu sua família, né? Pois eu também perdi a minha. Agora nós somos família um do outro. E família não abandona a família. Naquela noite, os dois conversaram até tarde, planejando o que fazer. Vô contou que ainda tinha alguns documentos escondidos que provavam a ilegalidade do que fizeram com ele, mas estavam guardados num lugar seguro, longe dali. Onde, vô? Na casa do Dr. Carlos Chagas, em São Paulo do Potengi. Ele era meu amigo e companheiro de profissão. Quando tudo aconteceu, consegui mandar uns papéis importantes para ele antes de desaparecer. Então vamos buscar. Não é tão simples assim, João Pedro. São 2 horas de viagem e aqueles homens devem estar de olho na gente. Além disso, não sei se o Dr. Carlos ainda mora lá, se ainda está vivo. Na manhã seguinte, Dona Marina bateu na porta do quartinho bem cedo, parecendo nervosa. Vô, João Pedro, precisam sair daqui hoje mesmo. Aqueles homens voltaram de madrugada, ficaram vigiando a casa. Não é seguro mais. O coração de João Pedro afundou. De novo tinham que fugir, de novo tinham que deixar um lugar onde se sentiam em casa. Dona Marina, sinto muito por ter trazido problema para a senhora, disse vô juntando suas poucas coisas. Problema nada. Vocês trouxeram alegria para minha casa. Mas agora preciso proteger vocês. A professora abriu a bolsa e tirou uns dinheiros. Peguem isso e vão embora da cidade por uns dias. Quando as coisas se acalmarem, vocês voltam. João Pedro não queria ir, mas sabia que não tinham escolha. Abraçou Dona Marina com força, prometendo que iam voltar logo. Os dois saíram pela porta dos fundos, cortando pelo quintal do vizinho para não serem vistos. Vô conhecia uns atalhos pela cidade que davam na estrada de São Paulo do Potengi. O plano era pegar um pau de arara e ir buscar os documentos na casa do Dr. Carlos Chagas. Mas quando chegaram na rodoviária, tinha 2 dos homens de terno por lá, observando todo mundo que chegava. Vô puxou João Pedro para trás de um caminhão. Eles estão vigiando todos os pontos de saída da cidade, murmurou. Como vamos sair daqui? Foi quando apareceu uma salvação inesperada. O professor Vital Brasil chegou na rodoviária dirigindo um caminhão velho cheio de verduras. Professor, chamou João Pedro baixinho. O homem se aproximou curioso. João Pedro, que vocês estão fazendo escondidos aí? Vô explicou rapidinho a situação. O professor Vital, que era homem direito e não gostava de injustiça, ofereceu ajuda na hora. Subam na carroceria por baixo da lona. Vou levar vocês até São Paulo do Potengi. Lá vocês se viram para onde quiserem ir. Os dois se esconderam entre os sacos de batata e cebola.
O cheiro era forte e o caminhão balançava muito na estrada esburacada, mas João Pedro se sentia aliviado. Tinham conseguido sair da cidade sem ser vistos. Durante a viagem, vô ficou calado, perdido em pensamentos. João Pedro sabia que ele estava lembrando da família perdida, do Dr. Carlos Chagas, de todos os planos que tinham dado errado. Vô, disse o menino baixinho, e se o Dr. Carlos não tiver mais os papéis? E se ele tiver mudado ou pior? Então vamos ter que pensar em outra coisa, meu filho, mas enquanto houver uma chance de provar a verdade, vou lutar. Quando chegaram em São Paulo do Potengue, o professor Vital os deixou na praça central da cidade. Cuidem-se bem, vocês dois. E se precisarem de alguma coisa, sabem onde me encontrar. A cidade era maior que Esperança do Sertão, com ruas asfaltadas e mais movimento. Vô perguntou para algumas pessoas onde ficava a casa do Dr. Carlos Chagas. Um farmacêutico velho indicou uma rua no centro, perto da igreja matriz. Quando chegaram no endereço, viram uma casa antiga, bem conservada, com uma placa na porta. Dr. Carlos Chagas, Clínica Médica. O coração de vô bateu mais forte. O amigo ainda estava lá. Mas quando tocaram a campainha, quem atendeu foi uma mulher de meia-idade, de jaleco branco. Bom dia. Procuramos o Dr. Carlos Chagas. A mulher olhou para os dois com desconfiança. Um velhinho esfarrapado e um menino sujo de viagem. O Dr. Carlos faleceu há 6 meses. Disse secamente. Eu sou a nova proprietária da clínica. João Pedro viu o mundo desabar para vô. O último fio de esperança tinha se partido. O amigo que guardava os documentos importantes não estava mais lá para ajudar. Os pertences pessoais dele? Perguntou vô com a voz fraca. Foram todos queimados pela família. Não sobrou nada. Quando a porta se fechou, vô se apoiou no muro da casa e chorou como João Pedro nunca tinha visto um homem chorar. Era um choro de desespero, de quem tinha perdido a última chance de fazer justiça. Acabou, João Pedro, disse entre lágrimas. Sem aqueles documentos, nunca vou conseguir provar nada. Eles ganharam, mas o menino não ia desistir assim. Puxou o vô pela mão e disse com firmeza, não acabou nada, vô. A gente vai dar um jeito, sempre tem um jeito. Foi quando viram um carro preto dobrar a esquina devagar, com 3 homens dentro olhando para todos os lados. Tinham sido encontrados de novo. O carro preto se aproximava devagar, como um predador cercando sua presa. João Pedro puxou o vô pela mão e os dois correram para o primeiro lugar que viram. Uma pequena igreja católica que tinha a porta aberta. Se esconderam atrás do altar, ofegantes e com o coração disparado. O padre da igreja, um homem jovem chamado Padre Antônio Brasil, os encontrou ali alguns minutos depois. Que vocês estão fazendo aqui escondidos? Por favor, padre, suplicou João Pedro. Uns homens ruins estão perseguindo a gente. A gente não fez nada de errado, mas eles querem machucar meu avô. O padre olhou para os dois. Um velhinho destruído pela dor